Qual é o tempo que você leva para se movimentar dentro da cidade? Quanto você gasta para ir à escola, à faculdade ou ao trabalho? Uma cidade como Jacareí, com mais de 220 mil habitantes, se você respondeu 1 hora, você faz parte de 1/3 da população brasileira. São dados do IBGE. Mobilidade urbana. Este é o tema do Questão de Ordem que começa agora. Começa agora mais um programa Questão de Ordem. É um prazer muito grande ter você ligado com a gente. E hoje no programa, nosso tema é mobilidade urbana. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, pelo PMDB. Presidente, seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. É um momento importante nós discutirmos esse tema que, como você disse, tem afetado a todos, né? Seja ele estudante, dona de casa, trabalhador, que se desloca até as empresas, as fábricas aqui da cidade. E é um tema que nós precisamos realmente conhecer um pouco mais para, enquanto poder público, saber quais são as medidas precisas para enfrentar esse problema e resolver esse problema que tem afetado a vida aí de grande parte da nossa população. Então a ideia é, no dia de hoje, com essa entrevista, iniciar um trabalho através da Câmara Municipal de Jacareí para debater o tema mobilidade urbana em nossa cidade. Para isso a gente então trouxe uma especialista para contribuir com isso. E a gente apresenta ela agora, que é a Érica Mota, engenheira civil, especialista em gestão pública. Érica, seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara e seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar de um tema tão pertinente para a nossa sociedade. Maravilha. Eu já começo com a base, para a gente entender um pouquinho mais o que é mobilidade urbana e o que esse tema engloba. Então, o que me chamou a atenção assim, no tema mobilidade urbana é que a gente tende a pensar nele só pela palavra, né? Mobilidade, então a capacidade de se mobilizar. Só que a gente está tão habituado em se mobilizar mecanicamente, mecanicamente não, de forma automatizada, né? Através do carro ou do ônibus, e a gente não pensa que mobilidade urbana liga outros temas como a mobilidade do pedestre, né, a mobilidade do ciclista, a mobilidade do idoso, a mobilidade do portador de deficiência física. Então, todas as pessoas, a mobilidade da criança, a mobilidade do animal, então todos esses seres que fazem parte da sociedade se mobilizam. E isso ficou sendo pensado por muito tempo de forma separada, né, pensando muito ainda essa sociedade do automóvel que nós vivemos, copiamos o modelo norte-americano, né, de se pensar só no carro e no caminhão, e esquecemos os seres humanos, né? E agora a gente viu que esse modelo não está dando certo e estamos percebendo isso da maneira mais doída possível, que é através do próprio desconforto do nosso dia a dia, a demora de chegar no serviço, o estresse que o tempo, os milhões de reais de prejuízo que isso gasta, os funcionários que ficam presos no trânsito diariamente. Então, já que estamos aprendendo pela dor, então que façamos essa dor passar logo. Então, a ideia de mobilidade é que a gente entenda que ela engloba todos essas formas da sociedade se mover dentro do ambiente. Mas eu gostaria também, isso aí é a minha visão de curioso e gosto muito de ler sobre o assunto, mas eu gostaria que a Érica falasse um pouco sobre isso para a gente também. Por definição, mobilidade urbana são as condições de deslocamento de cargas e pessoas no espaço urbano, né? Então, a gente precisa compreender que esse deslocamento, assim como você colocou, ele pode acontecer por diferentes modais, que a gente fala. Então, o que são modais? São diferentes modos de deslocamento. Então, naturalmente, existe o carro, existe o transporte público, então os ônibus, ou o metrô, ou o trem, né, existe o pedestre, o ciclista. Então, existem diferentes modais, diferentes modos de se deslocar. E isso é importante porque a mobilidade ela depende da integração desses modos de deslocamento. A gente não pode priorizar um em detrimento de outro, porque a gente, muitas vezes, para fazer um deslocamento, a gente usa mais de um tipo de modal, mais de um tipo de meio para chegar até lá. Então, e quando acontece isso, a mobilidade fica mais sustentável. Então, o que é a mobilidade urbana sustentável? A mobilidade que vai permitir que você acesse a cidade, né? Que você acesse os equipamentos públicos,
os equipamentos como hospitais, escolas, que você acesse o seu trabalho, isso sem fazer grandes deslocamentos, sem ter tanta dor, como você colocou. Então é importante que a gente consiga compreender que existem diferentes meios e que esses meios devem ser integrados, para que a gente possa ter uma mobilidade sustentável que permita esse acesso à cidade. Interessante que, na atualidade, esse é um tema que se popularizou mais, né, digamos assim. É um tema já popular, mas que não se dava muita importância. E parece que a espinha dorsal da mobilidade urbana parece que deu uma sacudida de verdade, porque antes se falava muito nos grandes centros. Só que parece que agora está atingindo também as pequenas e médias cidades. Como é que está sendo encarado isso hoje pelas cidades de pequeno e médio porte? Ontem eu assisti uma palestra que me tocou muito e falava sobre isso, que nós falava sobre a democracia, falava assim que a democracia é igual ao oxigênio, né? A gente só sente falta quando falta o oxigênio, né? Porque antes disso a gente nem liga por existir ele ou não. Então era uma palestra sobre democracia. Eu acho que está acontecendo isso com a mobilidade urbana. Enquanto nós não sentimos a falta da mobilidade, ninguém ligava para isso, né? E eu acho que esse conceito ele vem questionar um modelo realmente de consumo nosso. Você já até viu um post no Facebook que eu gostei muito, falava: o país de primeiro mundo é o país onde se anda com transporte público. E se você colocar isso aqui no Brasil, isso ainda as pessoas vão rir da sua cara, porque ainda temos a cultura norte-americana do status, da posse, do consumismo, de que um homem, ele não deu certo na vida enquanto ele não teve o seu carro, né? Depois a sua casa, que é o ter. E muitas vezes você pode refletir sobre isso e falar: eu quero o carro para quê? É para me locomover, mas ele é o único meio de locomoção? Então, essa reflexão que nós estamos sendo obrigados a fazer. E Jacareí não fica fora disso, né? Jacareí hoje, como você colocou, com mais de 220 mil habitantes, nós já temos mais de 110 mil carros na cidade, licenciados. Então, nós temos quase que um carro para cada 2 habitantes. Isso é a média de grandes metrópoles. E estamos aqui, em que pese Jacareí estar entre as 80 maiores cidades do país, né? A média populacional brasileira de 20 a 30 mil habitantes, a nossa cidade está entre as 80 mais populosas, mas estamos crescendo, mas crescendo nesse modelo que é equivocado, que já demonstrou que é um modelo que ele é finito, né? Ele tem fim. E é um momento sui generis, né? Até que falava com a Érica sobre isso, um momento curioso da história de Jacareí, que nós recebemos nesse instante uma grande empresa de automobilística, Sherry, que está se instalando para a nossa felicidade, que vai gerar muitos empregos, vai aumentar a arrecadação tributária, para o município ter mais dinheiro para investir nessas soluções. Mas então a gente tem um momento de que o carro vai ser super valorizado na nossa cidade e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade viver com essa ideia de cada um que mora na casa ter um carro não vai mais caber. E um outro dado importante é que Jacareí é a 3ª cidade mais antiga do Vale do Paraíba e a 13ª cidade mais antiga do estado de São Paulo. Nós temos quase 600 cidades em São Paulo. Então nossa cidade foi construída para, pelo menos o centro aqui, né, para transitar a carroça, para transitar os carros daquela época. E insistir no modelo unicamente no modal, né, automobilístico é um equívoco. Então, acho que o poder público, com a percepção da sociedade, em especial os grandes técnicos, os grandes especialistas, que é o caso da Érica, precisam se encontrar e enxergar isso. Eu queria até lançar uma pergunta para a Érica. Érica, tem saída, sim? Tem solução esse problema para cidades antigas, né? Porque o que a gente escuta muito é essa justificativa. Não, mas você tem que entender que Jacareí é uma cidade antiga. Ok, mas existe saída? Você conhece alguma cidade que já conseguiu enfrentar isso e ter uma solução razoável desse problema? Eu acho que você colocou 2 questões importantes. Uma, você colocou o crescimento dos municípios, né? Então, a população urbana está crescendo mesmo, então esses problemas batem a nossa porta, né? Então, aquilo que antigamente não faltava, né, agora falta, então a gente sente a falta. E isso é interessante, é possível, né? Acho que sim, sempre vai ser possível quando a gente tem realmente interesse. Acho que esse início de debate demonstra isso, né, nessa cidade. Então, a gente tem interesse, a gente tem vontade, os mecanismos existem, os instrumentos existem, né? Então, a gente pensar assim,
tudo depende do que você vai enfrentar. Então, por exemplo, você colocou o carro e até a questão de estar vindo uma empresa automobilística para a cidade. O carro não é o vilão. Né? Assim como o carro não é o vilão, o grande vilão e único, a bicicleta não é a solução, né, única. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos que se criam, porque muitas vezes a questão da mobilidade está trazendo bandeiras, e eu acho que elas são legítimas. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado como que a gente vai tratar cada uma dessas coisas. Então, eu achei interessantíssimo, tem uma jornalista chamada Natália Garcia, que tem sido a grande protagonista nesse sentido, e ela escreveu recentemente um artigo que ela colocou que Mônaco tem 0,8 carros por pessoa. Quer dizer, é a maior frota de carros que tem no mundo. E lá não tem congestionamento. O que demonstra que o vilão não é o carro, é o uso que você faz do carro. Você pode ter um carro, né? Você vai se deslocar aos fins de semana, você vai viajar. Não é feio ter um carro, nem ansiar por ele. Né? A grande questão é qual o uso que você vai fazer. Será que tem necessidade de você se deslocar com ele todos os dias? Então, numa cidade histórica como o Jacareí, que o centro é mais realmente tudo mais apertadinho, né? Tudo antigo. Lógico que se a gente restringir o acesso ao carro nessas regiões, a gente vai dar uma liberdade maior para os pedestres caminharem. Então, mas para restringir o carro, qual vai ser a medida que vai ser tomada? Vai ser criar bolsões para estacionamento? Vai ser criar algum tipo de modal, algum tipo de meio de deslocamento nesse centro que permita as pessoas caminharem ou andarem de bicicleta, ou se for uma distância maior, ter um outro meio de transporte, uma van ou um bonde em alguns lugares como solução. Então a questão é como que a gente encara o modal carro, o meio carro, e muitas vezes que tipo de restrição nós vamos aplicar a esse modal. Né? Não é pecado ter carro, nem querer tê-lo. Mas como o uso que fazemos desse meio de transporte tem sido agressivo, tem sido muito impactante. Você levantou uma questão muito importante, né, que a gente conversou até um pouquinho antes do programa a respeito disso, porque as bandeiras que são levantadas hoje, por exemplo, hoje a grande bandeira do Brasil, na maioria das cidades, é a questão da bicicleta. Para muita gente, só coloca que a bicicleta é o meio mais importante para acabar com o problema que se tem hoje dentro da mobilidade urbana. Aí eu pergunto ao presidente, e estendo a pergunta a você também, o que acontece, presidente, na sua visão? O problema está na população acreditar no transporte público de uma forma geral, ou o problema está no transporte público que ainda não conseguiu atender aquilo que a população espera? Eu acho que a gente tem antes disso ainda, falando de transporte público, a gente tem um problema que volta a apontar a questão da democracia e da participação. E isso se repete também em outros serviços públicos, né? Então, para a população entender por que alguns serviços públicos são terceirizados. Porque já se teve a experiência em outras cidades, e é uma opção de que o poder público, explorando aquele determinado negócio, ele não é tão eficiente como a iniciativa privada. Até aí, ok. Então, chegou-se à conclusão que é mais barato para o poder público terceirizar, abre-se uma concorrência, uma licitação, e a empresa que ofereceu o menor preço, a melhor qualidade, ganha a licitação. Porém, nós precisamos aprimorar as ferramentas de fiscalização desse tipo de serviço. Então, hoje o primeiro ponto assim, que eu analiso na questão do transporte público é isso. Porque muitas vezes nós temos, e é o caso de Jacareí, um transporte público sendo prestado, só que temos pouquíssimas ferramentas de fiscalização da qualidade desse transporte. Por exemplo, algumas cidades que eu já pesquisei, o monitoramento por GPS. Então, hoje a gente tem uma percepção da população, às vezes por reclamações que a própria Câmara recebe, a linha tal está atrasando. E hoje o executivo, que é quem contrata, ele consulta a empresa para ver se isso está acontecendo mesmo e na boa fé ou na má fé da empresa, a gente brinca que pedir para a raposa tomar conta do galinheiro. Ela vai dizer se isso está acontecendo ou não. É óbvio que a gente tem que acreditar na boa fé, que as pessoas, é o princípio da boa fé, não o princípio da má fé, né? Mas é um modelo que pode não dar certo. Então, eu penso que a gente tem que ampliar as câmaras de participação da população, e para isso precisa ter vontade, né? A democracia só dá certo com participação, para que a gente fiscalize, e com a fiscalização tem um controle de qualidade melhor do transporte, para o transporte ser o que a população quer. Porque não adianta ficar só delegando para a prefeitura vai fazer isso também, a Câmara é obrigada a fazer isso, que é a fiscalização da qualidade do serviço público, mas a gente precisa ter essas ferramentas, e para isso a gente precisa ter a participação da população e investimento em tecnologia.
em monitoramento dos carros, hoje tem sistemas de informática que nos ajudam a dar esses dados. Passando a ter esses dados, a gente consegue ter um transporte público de qualidade e daí entra no que a Erika falou. Vai ser analisado se naquela localidade o transporte público basta. Porque, por exemplo, aqui em Jacareí, por ser uma cidade antiga, nós temos regiões, morros, grandes morros, aqui no centro, de paralelepípedo, que o ônibus não sobe. Então lá resolve. Né? Nós temos exemplos de outras cidades, até no exterior, que daí tem aqueles ascensores, né? Porque lá ajuda. No Rio de Janeiro mesmo, nas favelas, tem os teleféricos. Né? Então, assim, daí a gente vai ter que pensar na característica topográfica de cada bairro, de cada região, para ver se aquela é a melhor solução. Como a Erika falou, então precisamos de uma van para levar até lá. Então, acho assim, rotular, eu achei muito feliz a colocação da Erika, que a bicicleta agora, não, eu gosto de bicicleta, o pessoal, não, porque faz bem para a saúde e tal, mas será que ela vai resolver as grandes distâncias, por exemplo? Então, pequenas distâncias, então faz, ônibus até aqui, tem uma estação de bicicleta daqui até lá, de lá até dá para andar a pé, né? Eu estava lendo uma matéria sobre Buenos Aires, que é uma cidade toda quadradinha, né? Ela é planejada, e como a população, pela fácil localização, você fala daqui 3 quadras, daqui 5 quadras e tal, anda-se muito a pé. Naturalmente, as pessoas, eu tive recentemente lá, você percebe que existem poucos obesos, entendeu? Porque é uma coisa ligando na outra. Então, assim, é uma questão cultural e que daí sim o poder público tem a obrigação de fomentar isso. E essa é a ideia desse início de debate aqui. Maravilha. Já eu passo a palavra novamente para você, Eric, para você falar um pouquinho. Nós estamos no programa Questão de Ordem. Nosso tema de hoje é mobilidade urbana. Recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edinho Guedes. Civil e especialista em gestão pública. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já.